Existem fotografias de Hiroshima que a história decidiu esconder. Não as imagens da fumaça, da destruição, dos prédios em ruínas, mas algo muito mais quieto e perturbador. Imagine uma escadaria de pedra, vazia, na entrada de um banco. Nela, a mancha escura e permanente da silhueta de uma pessoa. Um homem ou uma mulher que estava ali, sentado, num dia comum de agosto, e no instante seguinte não estava mais. Deixou para trás apenas a sua sombra, gravada a 4.000 graus Celsius como um fóssil atômico. O que acontece quando a luz se torna a arma mais mortal do mundo? E que tipo de poder é capaz não só de apagar uma vida, mas de transformar seu último segundo de existência numa marca eterna na pedra? A resposta não está na explosão que todos viram, mas no inimigo que ninguém podia ver. Para entender como uma cidade inteira se tornou um negativo fotográfico, precisamos voltar algumas horas para o momento em que o céu ainda era azul. A milhares de quilômetros de distância, na ilha de Tinian, um bombardeiro B-29 prateado aguardava na escuridão da madrugada. Seu nome era um pedaço de casa. Enola Gay, o nome da mãe de seu piloto. Uma homenagem terna, pintada no nariz de uma máquina construída para um único e absoluto propósito: o extermínio. Tibbets era o melhor. Frio, preciso, um mestre dos céus que havia sido escolhido para esta missão quase 2 anos antes. Quando a arma que ele carregaria ainda era apenas uma teoria rabiscada em um quadro negro, naquela noite, ele e sua tripulação se preparavam para o que, oficialmente, era apenas mais uma missão. Eles voariam alto, soltariam uma única carga e voltariam para casa. Uma operação cirúrgica. O que não estava no briefing era a piada interna dos cientistas que a criaram. Apelidaram a carga de Little Boy, o garotinho. A tripulação não sabia que a bomba que carregavam era tão instável que um simples acidente na decolagem poderia detoná-la ali mesmo. E esse não era o único segredo a bordo. Enquanto o Enola Gay rasgava o céu do Pacífico, em Hiroshima, a vida seguia seu ritmo estranhamente normal. A cidade, um importante centro militar e industrial, vivia um paradoxo. Enquanto outras cidades japonesas eram consumidas por noites de fogo sob bombardeios constantes, Hiroshima permanecia quase intocada. Sirenes soavam, aviões americanos passavam, mas poucas bombas caíam. Isso gerava um tipo perigoso de esperança, alimentada por rumores. Diziam que o presidente americano tinha parentes na cidade e prometera poupá-la. Outros acreditavam que os americanos queriam preservar a infraestrutura para o Sela após a invasão. A teoria mais reconfortante era de que a cidade simplesmente não era importante o suficiente para ser um alvo prioritário. Essa calmaria era uma ilusão calculada. Os voos americanos não eram de misericórdia, eram de reconhecimento. Cada passagem mapeava o alvo, testava as defesas antiaéreas, mais importante, condicionava os operadores de radar japoneses. O som de um B-29 solitário no céu de Hiroshima havia se tornado rotina. Um incômodo, não uma ameaça. Eles estavam sendo treinados para ignorar o seu próprio fim. Enquanto a cidade dormia segura sob um manto de rumores, a 9.000 metros de altura, a decisão final era tomada, às 8h09 da manhã. A voz de Tibbets soou calma e firme no intercomunicador do Enola Gay. Ele havia assumido o controle manual, guiando o bombardeiro em sua rota final sobre o alvo, o coração da cidade. A ponte em forma de T-Highway era um marco visual perfeito. Ninguém atirava contra eles. O céu estava limpo. Abaixo, uma cidade inteira começava seu dia de trabalho. Crianças iam para a escola, bondes deslizavam pelos trilhos. Pessoas abriam suas lojas. Às 8h15 em ponto, o compartimento de bombas se abriu. O Little Boy foi liberado. O avião, liberto de um peso de 4 toneladas, saltou para cima. Uma exalação mecânica, um alívio que seu piloto sentiria pelo resto da vida. Imediatamente, ele executou a manobra mais crucial da sua vida. Uma virada violenta de 155 graus e um mergulho para ganhar velocidade e distância. Eles tinham 44 segundos. A tripulação vestiu os óculos de proteção. Contaram os segundos em silêncio. 1, 2, 3, 44.
A luz foi tão intensa que os tripulantes sentiram um gosto metálico na boca. Não era imaginação, era a própria realidade sendo reescrita, os átomos do ar se ionizando contra suas línguas. Para a tripulação do Enola Gay, foram 44 segundos de fuga. Para as 350 mil almas em Hiroshima, foram 44 segundos de completa normalidade. O garotinho caiu em silêncio, um objeto metálico escuro contra o azul brilhante do céu. Ninguém o notou, ninguém olhou para cima. Por que olhariam? O som de um avião solitário já era a paisagem. Um estudante, a caminho da escola, parou para amarrar o sapato. Uma mulher estendia roupas no varal. Um motorista de bonde verificava o relógio, preocupado com um leve atraso. Em um pátio, crianças se alinhavam para a chamada da manhã. Eram 44 segundos de vida, de rotina, de pequenos gestos. Até o instante 43. Então, um flash. Não foi um barulho, não foi um tremor. Foi uma luz branca, silenciosa e absoluta, que apagou o próprio sol. Por uma fração de segundo, o mundo não teve cores, não teve som. Teve apenas essa luz ofuscante e onipresente. Foi como se o universo inteiro tivesse se tornado o flash de uma câmera, capturando o último momento de inocência de uma cidade. A 600 metros do chão, o ar se tornou mais brilhante que 1000 sóis. Mas não houve som. Não imediatamente. Quando a luz cegante se dissipou, a cidade não era mais a mesma, e em suas paredes e calçadas, um fenômeno macabro começou a se revelar. As sombras, silhuetas perfeitamente nítidas de pessoas, escadas, bicicletas, válvulas de gás, marcas escuras gravadas na pedra e no asfalto. A crença popular diz que essas pessoas foram instantaneamente vaporizadas, que as sombras são as cinzas de suas existências. A verdade, porém, é ainda mais perturbadora. A explosão liberou uma onda de radiação térmica de intensidade inimaginável. Essa energia viajou na velocidade da luz e, em menos de um segundo, branqueou as superfícies que tocou. Como um alvejante cósmico, descoloriu a pedra, o concreto, a madeira. As pessoas e os objetos no caminho dessa onda de calor agiram como escudos. Eles absorveram a energia, protegendo o pedaço de chão ou parede que estava exatamente atrás deles. A sombra não é o resto de uma pessoa. É a cor original da superfície, preservada enquanto tudo ao redor foi queimado e descolorido. A cidade inteira se tornou o negativo de uma fotografia impossível. E seus habitantes, os pixels apagados de uma imagem que nunca seria revelada. As sombras eram a prova do crime, o registro do último instante. Mas o verdadeiro assassino não era o calor, e sim o veneno que ele deixou para trás. Primeiro veio a luz, depois o calor. E só então, o som. Uma onda de choque supersônica, visível como uma parede de ar distorcido, varreu a cidade, demoliu 2/3 dos edifícios como se fossem feitos de papel, arremessou corpos, carros e escombros a centenas de metros. Quem sobreviveu ao flash e ao calor, agora era esmagado ou empalado. Em meio ao caos, uma sede insuportável tomou conta dos sobreviventes. O ar, superaquecido e denso com poeira e cinzas, queimava os pulmões. Feridos, queimados e desorientados, muitos cambaleavam em busca de água. Rios, tanques, qualquer coisa. E então, o céu, antes claro, escureceu. Gotas pesadas e oleosas começaram a cair. Muitos abriram a boca para o céu, agradecendo pelo alívio. Eles beberam a chuva, lavaram suas feridas com ela. O ato parecia um milagre, uma resposta divina em meio ao inferno. O que parecia um milagre era, na verdade, a segunda fase do ataque, uma dose de veneno entregue diretamente do céu. No chão, o inferno não obedecia a nenhuma lógica. A sobrevivência não foi uma questão de força ou coragem. Foi uma loteria baseada em física e arquitetura. Estar ao ar livre, a 1,5 km do epicentro, era uma sentença de morte. Mas Eizo Nomura, que estava no porão de um prédio de concreto armado, a apenas 170 metros do ponto zero, sobreviveu. O prédio acima dele foi pulverizado, mas as grossas paredes de concreto o protegeram da radiação e do calor inicial. Uma pessoa que estava
do lado de fora, de um banco, a 260 metros do centro. Foi incinerada instantaneamente, deixando para trás apenas sua sombra na escadaria. Mas todos os funcionários dentro do banco, protegidos por suas paredes robustas, sobreviveram ao primeiro dia. A cor da roupa fazia diferença. Roupas escuras absorviam mais calor, queimando a pele por baixo em padrões florais ou listrados, enquanto roupas claras refletiam parte da energia. Uma mulher que usava um kimono com flores escuras sentiu a estampa se fundir à sua pele, o tecido se tornando uma tatuagem de fogo e dor. A lógica da guerra havia desaparecido. O que restou foi uma loteria macabra. E o prêmio de sobreviver ao primeiro dia era apenas o ingresso para um novo tipo de inferno. 6 horas depois, o Enola Gay pousou de volta em Tinian. A tripulação não foi recebida com um interrogatório ou um relatório de rotina, mas com uma celebração. Centenas de homens, incluindo generais de alta patente, que Tibbets nunca tinha visto, lotavam a pista. Fotógrafos, cinegrafistas, todos queriam um pedaço do momento histórico. Enquanto Paul Tibbets descia a escada do avião, ele foi imediatamente condecorado com a Cruz de Serviço Distinto. A missão, declararam os generais, fora perfeita. O rádio transmitia a notícia para o mundo. A América tinha uma nova arma, uma arma que terminaria a guerra. Enquanto a tripulação celebrava com sanduíches de presunto e cerveja gelada, a normalidade da cena era uma alucinação, um delírio, em contraste com o inferno que haviam semeado. Enquanto Tibbets recebia sua medalha, em Hiroshima, os sobreviventes começavam a descobrir que o inimigo não havia partido, ele estava dentro deles. Nos dias e semanas que se seguiram, um novo terror começou a se espalhar por Hiroshima. Um terror silencioso, que não vinha do céu, mas de dentro do próprio corpo. Os sobreviventes, que pareciam estar se recuperando, que tinham escapado com ferimentos aparentemente leves, começaram a adoecer. Uma doença estranha, sem nome. O cabelo caía em tufos, bastava passar a mão. Manchas roxas, como hematomas, apareciam na pele sem motivo. As gengivas sangravam sem parar. Uma febre alta que não cedia a nenhum tratamento conhecido era seguida por uma fraqueza avassaladora. Os médicos japoneses estavam perplexos. Eles tratavam os sintomas como podiam, mas os pacientes continuavam a morrer. Parecia uma epidemia, mas não se comportava como nenhuma doença infecciosa conhecida. As vítimas morriam de hemorragias internas, seus corpos incapazes de coagular o sangue, suas defesas completamente aniquiladas. Enquanto isso, a narrativa oficial americana tornava o inimigo duplamente invisível. Primeiro, por sua natureza atômica. Segundo, por negação. A doença da radiação foi oficialmente declarada um mito. Os médicos japoneses estavam perplexos. Parecia uma epidemia de disenteria, mas era algo muito mais antigo. Algo que estava trancado dentro do átomo. Para aqueles que sobreviveram à explosão, à chuva negra e à misteriosa doença das primeiras semanas, a guerra nunca terminou. Eles se tornaram os Hibakusha, as pessoas afetadas pela explosão, e carregavam um estigma tão invisível quanto a própria radiação. Eles eram evitados. Muitos acreditavam que a doença da bomba era contagiosa. Conseguir um emprego era difícil. Casar-se, quase impossível. Temia-se que seus filhos nascessem com deformidades, que eles carregassem a maldição do átomo em seu sangue. Eles eram a prova viva do que a bomba podia fazer, e por isso era um lembrete que a sociedade preferia ignorar. Décadas depois, a ciência confirmou o que eles já sabiam: um aumento dramático nos casos de leucemia e outros tipos de câncer. A bomba continuava matando, em silêncio, uma vida de cada vez. Enquanto os Hibakusha lutavam contra seus demônios internos, o mundo desenvolvia os seus. O segredo da bomba não pôde ser contido. Outras nações o decifraram. Começou uma corrida armamentista que manteve o planeta inteiro como refém por 50 anos. Hiroshima não foi o fim da guerra. Foi o prólogo de um medo que nos assombra até hoje. Por quê? O segredo que o garotinho revelou ao mundo foi simples e terrível. O segredo que o garotinho revelou foi que a humanidade havia, finalmente, alcançado um poder divino, a capacidade de causar a própria extinção.
nós abrimos a caixa de Pandora, liberamos um gênio da lâmpada que não pode ser colocado de volta. As armas usadas em Hiroshima e Nagasaki eram brutais, primitivas. A bomba que caiu sobre Hiroshima tinha o poder de 15.000 toneladas de dinamite. Hoje, um único submarino nuclear carrega um poder de fogo equivalente a mais de 1.000 bombas de Hiroshima. O inimigo invisível da radiação, que chocou o mundo em 1945, agora é compreendido, calculado e amplificado. As armas modernas são projetadas para maximizar não apenas a explosão, mas a contaminação radioativa que se segue, garantindo que a Terra permaneça venenosa por gerações. O silêncio que se seguiu a Hiroshima não é um silêncio de paz, mas a pausa tensa de quem segura a respiração. As sombras nas paredes são um lembrete constante de que nosso poder cresceu muito mais rápido que a nossa sabedoria. Se histórias como essa, que revelam os segredos por trás dos eventos que mudaram o mundo, te fascinam, este é o seu lugar. Inscreva-se no Curiosidade Proibida e ative as notificações. O seu like nos ajuda a desenterrar mais verdades ocultas. E comente abaixo. Qual mistério da história você acha que merece ser investigado? A pergunta que Hiroshima gravou na pedra não é se a história vai se repetir. A pergunta é: quando o próximo flash acontecer, de que lado da sombra nós estaremos?